Vereador Daniel Freitas foi cassado. O presidente do Partido Progressista se manifestou hoje. Começa oficialmente recesso parlamentar 2018. Nova lei federal reacende o sonho do distrito do Rio Maina de se transformar em cidade. Nova tecnologia auxilia deficientes visuais a ter mais independência. E no esporte, Mazola Júnior define Tigre para duelo de amanhã frente ao Londrina. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 19 de julho de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O vereador Daniel Freitas, vice-presidente da Câmara, foi cassado. O parlamentar foi condenado por infidelidade partidária. O presidente do Partido Progressista se manifestou. A decisão, dada de forma unânime, foi divulgada nesta quarta-feira. Daniel Freitas teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O motivo foi a mudança de partido. O vereador, que era do PP, se filiou ao PSL no mês de abril. E após isso, o Partido Progressista moveu uma ação contra o parlamentar, alegando infidelidade partidária. A partir do momento que foi dado a entrada dessa ação judicial, o nosso advogado já tinha plena consciência de que iria ganhar essa ação. Então, quando nós ficamos sabendo, segunda-feira, que seria julgado ontem essa ação, nós já estávamos assim, pelo que o advogado nos informou, era uma coisa líquida e certa, que o vereador Daniel Freitas seria cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Foi o que aconteceu e foi por unanimidade, foi 7-0 na votação ontem, quando analisaram o processo contra o vereador Daniel Freitas. O suplente Edson Luiz do Nascimento Paiol, do PP, deverá ser chamado para assumir a cadeira assim que o presidente do Legislativo for notificado. Para nós vai ser uma grande aquisição, né? Até porque o partido ganha mais um vereador. Tinha perdido e agora recuperou, né, o vereador. O vereador Paiol, ele levou uma grande votação na última eleição, foi a primeira eleição dele e tenho a certeza absoluta que ele vai fazer um excelente trabalho. Até porque todo o envolvimento dele no dia a dia sempre foi com as comunidades. Presidente da União das Associações dos Bairros de Criciúma, conhece Criciúma como ninguém, conhece os bairros, as ruas, os problemas da nossa cidade. Então, tendo uma boa assessoria, ele vai se destacar, que me perdoe os demais vereadores, como um dos melhores vereadores que Criciúma já teve. Da decisão cabe recurso, mas o presidente do partido em Criciúma acredita que Daniel Freitas não vai recorrer. Ele não vai recorrer. Até porque foi uma decisão unânime, né, dos juízes que votaram ontem. Foram 7-0. Né? E quando há esses casos assim, só para ganhar tempo. E essas decisões, mesmo recorrendo, é muito rápida. Né? Então, se recorrer, é um direito que lhe assiste. Se não recorrer, o Paiol assume imediatamente a vaga que vai ser deixada pelo Daniel na Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara vai ser notificado, creio que dentro de uma semana, e a partir do momento que o presidente da Câmara receber a notificação, imediatamente o Paiol é convocado para assumir a vaga que lhe pertence agora na Câmara de Vereadores de Criciúma. Bom, e agora há pouco o vereador Daniel Freitas concedeu uma entrevista coletiva no plenarinho da Câmara. Disse que não foi cassado e que sim, perdeu o mandato por ter trocado de partido. Freitas lembrou de sua trajetória política e confirmou a sua pré-candidatura a uma vaga na Câmara Federal. O recesso no Congresso Nacional começou e nesse ano de eleições os parlamentares já deixaram Brasília vazia.
Com isso, uma comissão foi formada por deputados e senadores para substituir quem vai estar rodando seus estados. Entre os parlamentares escolhidos, 2 deputados condenados pela Justiça, um de Santa Catarina, vão integrar a comissão de plantão. O recesso no Congresso Nacional começou oficialmente nesta quarta e vai até o próximo dia 31. Mas, na prática, a última sessão deliberativa foi semana passada. Depois que terminarem as férias, os parlamentares, eles terão muito trabalho pela frente. Só resta saber se haverá quórum. A previsão é de semestre esvaziado no Congresso, já que este é um ano de eleição e muitos estarão envolvidos em suas campanhas eleitorais. Por isso, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado vão reduzir o número de sessões de votação. Na Câmara, por exemplo, as sessões do chamado esforço concentrado para votações podem ser marcadas para os dias 7 e 8 de agosto, 13 e 14 de agosto e 4 e 5 de setembro. As datas só devem ser confirmadas oficialmente numa reunião de líderes que ainda será convocada após o recesso. Assim como acontece no Judiciário, o Legislativo, durante o período de férias, também trabalha em esquema de plantão. O Congresso está agora sob a responsabilidade de uma comissão representativa que vai tratar de eventuais questões urgentes que surgirem durante o recesso dos parlamentares. Essa comissão é formada por 7 senadores e 12 deputados, que foram escolhidos na última sessão do semestre. É trabalho da comissão, por exemplo, fiscalizar atos do Poder Executivo. O curioso é que 2 desses parlamentares que vão integrar a comissão são os deputados Celso Jacob, do MDB, e João Rodrigues, do PSD. Ambos chegaram a ser presos e só conquistaram o direito de voltar a trabalhar após uma decisão da Justiça. João Rodrigues foi condenado quando era prefeito de Pinhalzinho, município de Santa Catarina. Ele teria cometido dispensa irregular de licitação e fraude. Após a autorização do Supremo Tribunal Federal, Rodrigues passará o dia na Câmara e retornará para a prisão à noite. Já Celso Jacob conseguiu a autorização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para cumprir pena em regime aberto. As investigações apontam que quando Jacob era prefeito do município de Três Rios, no Rio de Janeiro, ele também teria cometido dispensa irregular de licitação e falsificação de documento público. Os 2 deputados tiveram um alívio recentemente do Conselho de Ética da Câmara, que arquivou o processo de cassação contra eles. Já no Senado, o presidente da Casa, Eunício Oliveira, pretende fazer votações em 2 semanas de agosto, a segunda e a última, e em pelo menos uma semana de setembro, o que ainda não foi definido. Segundo Eunício, no segundo semestre, a ideia é evitar a análise de projetos que gerem mais despesas aos cofres públicos. Isso porque, antes do recesso, o Congresso aprovou propostas que diminuem a arrecadação do governo e aumentam gastos. Foram as chamadas pautas-bomba. No entanto, algumas pautas polêmicas devem retornar à casa, como a proposta que viabiliza a venda de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras e a permissão para a Petrobras transferir a outras empresas até 70% dos direitos de exploração de 5 bilhões de barris de petróleo através do chamado Acordo de Cessão Onerosa. Na Câmara, a expectativa é que sejam priorizadas as votações de medidas provisórias, como a MP, que viabiliza desconto no preço do óleo diesel. Projetos polêmicos que ficaram pendentes no primeiro semestre tendem a não ser votados. É o caso da proposta que altera as regras do cadastro positivo e o que estabelece critérios para a criação de municípios. A seguir, nova lei federal reacende o sonho do distrito do Rio Maina se transformar em cidade. Você vai conhecer agora mais uma tecnologia aliada à acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Veja na reportagem de Anali Lima.
Tudo que o Jorge quer é independência. Ele se tornou deficiente visual e, como sempre gostou de ler, passa boa parte do seu tempo nesta biblioteca de São Paulo, que fica no Parque Vila Lobos. Este é um dos poucos locais da cidade que é totalmente acessível. Quando você se torna deficiente visual, ou qualquer deficiente, é você se tornar independente. E um dos recursos para se tornar independente é a acessibilidade tecnológica. Nesta biblioteca, os deficientes visuais têm acesso a todos os livros do acervo por meio de um aparelho que lê as páginas e transforma automaticamente em audiolivros. Vou fazer aqui a demonstração. Coloco o livro aqui virado para baixo, né? Então eu vou apertar aqui o play. Ela está escaneando a página nesse momento. Silêncio aqui, então vou contar a você qual é o grande segredo. O áudio fica salvo na máquina, né? Depois a gente passa o áudio que está salvo aqui na máquina para um pendrive, para o MP3, ou então para um pendrive do sócio. Assim ele pode escutar no computador, em casa, pode escutar no som. É muito importante para a gente que a pessoa se sinta acolhida, digamos assim, desde o momento da entrada. Então, nossa preocupação está em todos os momentos que a gente está na biblioteca. Mas a independência que pessoas como Jorge buscam está além do conhecimento. Imagine caminhar pela biblioteca e saber aonde está o banheiro, por exemplo. A boa notícia é que agora já existe tecnologia para impulsionar essa ação para quem tanto precisa. É o Orcam My Eye, um equipamento que tem uma câmera intuitiva acoplada à armação dos óculos. A tecnologia foi desenvolvida na Universidade de Jerusalém em 1999 para um projeto de carro autônomo. A função da Orcam é uma, básica, transformar letras que você enxerga em áudio. Pessoas com dislexia têm dificuldade para ler. Pessoas com síndrome de Down têm dificuldades para ler. Pessoas com TDAH têm dificuldades para ler, mas não têm dificuldades em geral para escutar, para ouvir. Então, no momento em que você tem um equipamento que captura e transforma em áudio, facilita a vida dessas pessoas. A Sara sabe muito bem das dificuldades. Deficiente visual desde que nasceu, ela enfrentou muitos obstáculos, mas nenhum foi suficiente para evitar que se tornasse cantora, compositora e escritora. Mas agora, com uma nova tecnologia, ela abre um sorriso no rosto, porque sabe que vai ficar muito mais fácil. É incrível porque a biblioteca não é um lugar que eu costumava frequentar, mas a partir de agora será. Para os cerca de 1 milhão de deficientes visuais apenas na cidade de São Paulo, a tecnologia do Orcam não veio trazer apenas a leitura no sentido simples da palavra. Veio trazer muito mais que isso. Veio trazer autonomia. Mas não apenas em São Paulo. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que 17% da população pode se beneficiar dessa nova tecnologia. Ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas. Mas, enquanto isso não acontece, o primeiro passo foi dado na cidade de São Paulo. E até o fim do ano, todas as 54 bibliotecas terão o equipamento. Para a gente foi muito importante porque vai dar autonomia para os disléxicos, para as pessoas que têm dificuldade de leitura, catarata, para quem tem problemas visuais. Então, para a gente é muito importante porque nós temos 5 milhões de livros nas bibliotecas de São Paulo e essas pessoas não tinham acesso. A gente está no mundo, a gente vive de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que eu tenho apenas uma maneira diferente de ver o mundo. Uma nova lei federal reacendeu o sonho das lideranças do Rio Maina de ver o distrito se transformar em município. Não é de hoje que a região pede independência de Criciúma. Confira. A Câmara dos Deputados deve retomar na volta do recesso parlamentar em agosto a votação do projeto que regulamenta a criação de municípios no Brasil, prevendo plebiscito e estudos de viabilidade para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de cidades. O texto, se aprovado e sancionado pelo presidente Michel Temer, deve ter repercussão também em Santa Catarina. Em todo o estado, há 22 pedidos de emancipação de distritos e regiões tramitando na
Assembleia Legislativa, mas apenas o distrito do Rio Maina atende a todos os requisitos básicos para virar município. Uma das principais exigências do projeto é que na região sul do país, tanto o município original quanto o novo tenham no mínimo 20 mil habitantes após o desmembramento. No Rio Maina, em Criciúma, conforme o censo do IBGE de 2010, há 56 mil habitantes. Rio Maina tem 7, 8 bancos, tem toda a infraestrutura montada para ser um município, sim. Aos moradores que defendem a emancipação, a notícia da tramitação do projeto representa uma esperança. Segundo o presidente da Associação de Moradores do Rio Maina, a transformação do distrito em município deve gerar ainda mais desenvolvimento. Vai mudar muita coisa porque o distrito do Rio Maina será emancipado e terá mais benefícios, que a arrecadação ficará tudo para o município e as benfeitorias, será feita tudo através da prefeitura do município. Então toda a arrecadação ficará dentro do município. Então será terá bem mais benfeitorias para o município. Mas, apesar da esperança reacendida, o presidente da Comissão de Emancipação do Distrito afirma que, para quem quer a emancipação, ainda não é o momento de comemorar, já que a lei ainda não foi aprovada e também dependerá da sanção do presidente da República. Primeiro, essa lei ainda tem que ser aprovada por mais órgãos lá em Brasília e pelo Michel Temer também. Conforme a história do Brasil, nenhuma lei que um presidente, rejeitou, foi derrubada pelo Congresso de novo. Segundo a lei, segundo o que eu penso, o Michel Temer tem o mesmo pensamento da Dilma e vai tentar vetar essa lei. Então, é muito cedo para falar em emancipações, porque o projeto de lei é só um projeto, ainda não existe a lei. E dificilmente, no governo do Temer, essa lei passará, apesar de ter 4 mil municípios no Brasil querendo se emancipar. Se aprovada e sancionada, a comissão busca trabalhar a conscientização dos moradores do distrito. O primeiro passo é esperar que a lei seja realmente uma lei e que não volte mais atrás. Esse é o primeiro passo. E depois reunir a comissão de novo, porque essa comissão é montada por pessoas já com idade, mais nova, mais velha. Eu era criança quando montamos a comissão. E muitos deles já morreram. E muitas ideias novas surgiram. O projeto de lei complementar, que já passou pelo Senado, precisa de apoio de um mínimo de 257 deputados para ser aprovado. Hoje, há no país 5.570 municípios. A seguir, Mazzola Júnior define o Tigre para o duelo de amanhã frente ao Londrina. Nesta sexta-feira, o Criciúma volta a campo para mais uma partida de vida ou morte. Diante do Londrina, outro adversário direto na luta contra o rebaixamento, o técnico Mazzola Júnior espera encontrar o estilo de jogo ideal do Tigre. O momento requer cuidados. Diante do Londrina, o tricolor não pode errar. Nesta quinta-feira, o técnico Mazzola Júnior realizou o último treinamento antes do confronto. O comandante Carvoeiro quebrou a cabeça para montar o esquema ideal para vencer o adversário, que é direto na luta contra o rebaixamento. Estudamos os últimos 3 jogos do Londrina, sob o comando do Sérgio. Um time com muita dinâmica, muita qualidade na parte ofensiva. Jogadores técnicos e rápidos. E o Londrina, inclusive, tem feito o seu campeonato muito melhor fora de casa do que em casa. Um jogo muito duro para o Criciúma. É um time que tanto faz jogar em casa como fora, até pela mentalidade do seu treinador. Então,
é hora de quebrar a cabeça. Sem o lesionado Suellington na lateral direita e com Jean Mangabeira confirmado no meio, o Carvoeiro tenta reagir na competição. O Eduardo, até pela situação do Suellington, e em casa nós vamos ter que fazer o sacrifício na meia cancha, tirá-lo e fazê-lo jogar ali para ver se a gente consegue fluir ou que o Edu faça a mesma função, o mesmo desempenho que o Suellington está a fazer, dessa forma que nós estamos a jogar. E o Jean no lugar do Liel, pela velocidade que o time do Londrina tem naquela zona do campo. São muito rápidos. Dudu, o próprio Thiago Ribeiro, quando sai, quando vem jogar ali, Mocelin, enfim, eles têm muita velocidade no meio campo. E por isso que a gente optou pelo Jean, para inclusive a gente poder liberar mais os dois laterais nossos. Na frente, mais uma novidade. Calil, revelado na base, ganhará uma nova chance. Vamos dizer assim, nesse momento, com a ausência do Vitor, né? Com o problema que nós estamos tendo aí com o João Anderson, nesse momento é a única opção de centroavante mesmo que nós temos, né? O Nicolas também poderia fazer ali, o João poderia fazer ali, só que com a ausência do Feijão, foi tudo por água abaixo. No nosso modo de entender, o que passou com o Calil aqui no clube, a mim não me interessa. Me interessa que quando eu cá cheguei, ele estava machucado, voltou para o DM e depois, até o momento, tem trabalhado imenso e com a ausência dos outros homens avançados do time e pelo trabalho do Calil, principalmente pela personalidade que ele demonstrou no último jogo contra o Goiás, eu acho que ele merece a oportunidade de começar o jogo amanhã. Apesar da pressão de estar no Z4 desde o início da competição, o comandante Carvoeiro se sente tranquilo no Criciúma, até porque vem trabalhando bastante para tirar o tricolor dessa situação. É difícil você falar de você, né? Eu sempre tenho muito cuidado em relação a essa situação. Volto a dizer o que disse na última vez, acho que foi tu até que me perguntou. Eu estou muito motivado, estou trabalhando imenso, tudo que eu tenho de mim eu estou dando para o Criciúma nesse momento, tudo. Bom, e hoje é dia de Primavera Saúde. Na edição desta quinta-feira, a jornalista Débora Correia conversará com o Dr. Fábio Souza, que aborda com maestria um problema enfrentado por muita gente: distúrbios do sono. Um problema enfrentado por muita gente. Os distúrbios do sono prejudicam milhões de pessoas no mundo inteiro. E este será o tema desta quinta-feira no Primavera Saúde. Para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Fábio Souza. Tu acorda bem disposto pela manhã? Acho que essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Porque já é um sinalzinho de alerta se a resposta for não. Eu acordo cansado. Se não acorda, algo errado aconteceu durante a noite. Alguma coisa errada tem. Porque a quantidade de horas determinada pela Sociedade Mundial de Sono em grandes estudos é de 7 a 8 horas, em média populacional. Mas tem que ser a quantidade com qualidade. Um paciente com apneia obstrutiva do sono, fechando a garganta mais do que 30 vezes por hora de sono, por exemplo, ele dormindo 7 a 8 horas, a qualidade de sono dele é horrível. Ele está sonolento no dia seguinte, ele tem risco para o coração e para o cérebro, né, risco cardiovascular aumentado. Pode ter déficit cognitivo e de memória, de atenção, maior acidente automobilístico, tá? E puxando a ideia aí para o risco cardiovascular, tem estudos bem determinados que a apneia obstrutiva do sono por si só, ela causa infarto, crise hipertensiva, picos de pressão significativos, arritmia cardíaca, fibrilação atrial principalmente, que o coração então não batendo de uma maneira correta, né? AVC, derrame cerebral, tem estudos determinando a associação de 70% de apneia obstrutiva do sono com AVC, com derrame cerebral. Então, e agora mais recentemente, nos últimos 4 anos, muito estudo de ordem metabólica. Então, a apneia obstrutiva do sono causando diabetes. O Primavera Saúde vai ao ar toda quinta-feira, logo após o Informe Região. Você confere a programação da TV Primavera de Criciúma através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta.
Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Posso só roncar e não ter apneia. Mas é muito comum em homens obesos, idosos, se a gente pegar essa situação, de ter apneia obstrutiva do sono. Então, se 1 a cada 3 brasileiros, esse foi o estudo Episono, um estudo da Escola Paulista, lá em São Paulo, então avaliou que 1 a cada 3 brasileiros tem apneia obstrutiva do sono. E não foi estudo que eles foram procurar a Escola Paulista para ver se tinha apneia ou não. Foi estudo populacional, eles batiam na porta e falaram, vamos lá fazer polissonografia, vamos ver se tem algum distúrbio de sono. Então foi bem aleatório, né? Um estudo bem epidemiológico, e demonstrou, então, 32,8% da população com apneia. Tá bom, e o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui, agradecendo demais a sua audiência, prometendo voltar amanhã, claro, se Deus assim permitir. Boa noite.